Na possibilidade do Flamengo vender o Pedro. Por que o Flamengo insiste tanto no Caio Jorge? Eu tenho a resposta, porque eu fiz essa pergunta hoje, né, para fontes muito fortes no Flamengo. Não deu certo, tá correndo atrás do zagueiro. E o moleque foi vendido como o zagueiro mais caro hoje do futebol brasileiro. O Cruzeiro demonstra interesse no Everton Cebolinha. Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje trago para vocês aqui as principais notícias do Flamengo nesta sexta-feira. A primeira sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, e já com notícias quentes. No vídeo de hoje vamos acompanhar, rapaziada, Flamengo fechou com o zagueiraço do Internacional, certo? Também mais informações sobre o Caio Jorge e também sobre o mercado da bola. O Flamengo quer contratar um goleiro reserva de luxo para o Rossi, e o Brazão ainda, o goleiro do Santos, ainda está na mira, mas ainda chegam outros nomes, então vamos conferir quais são esses nomes. Quais são as outras notícias sobre o Caio Jorge? O que está rolando aí em relação ao zagueiro do Inter? Tudo isso você confere no vídeo de hoje, a partir de agora. Então desde já eu quero pedir para você deixar o seu like, você inscreva-se no canal, que você ative o sino das notificações, que é de importância para a divulgação do conteúdo do vídeo. E só isso aqui é só para quem é flamenguista de verdade. Se você é flamenguista, você vai deixar o like, você vai se inscrever e vai comentar alguma coisa relacionada ao vídeo, ou se não, comenta aí. Só quem é flamenguista de verdade vai comentar aí Flamengo ou uma opinião sobre o vídeo. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por exemplo, o Flamengo contratou o Vitão, que é jogador do Inter, foi jogador da base do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido para fora, voltou. Shakhtar. Você vê, nem sempre se acerta, né? E o Vitão agora pro Flamengo é o zagueiro que custou mais dinheiro na história do futebol brasileiro. Foi vendido por, acho que, 6 milhões de euros, né, Renato? 10 milhões de euros o Vitão, 4.700 para pagar uma dívida que o Flamengo tinha com o Thiago Maia, com o Internacional. Cara, o Internacional devia para o Flamengo em relação ao Thiago Maia. Cara, você vê como não dá para acertar sempre, Tati? O cara começou lá, poderia ter sido aproveitado. O Palmeiras está correndo atrás de um zagueiro. Está correndo atrás de um zagueiro, porque parece que o Micael não vai ficar. Sim. Não deu certo, está correndo atrás do zagueiro. E o moleque foi vendido como o zagueiro mais caro hoje do futebol brasileiro. Esse é o futebol, né? O futebol, ele tem disso, né? Futebol que eu digo, não tem certeza, ele tem mais erros do que certeza. Exatamente. E ele foi muito bem no Internacional, apesar do Inter não ter quase caiu, né? Quase cair no Campeonato Brasileiro. O Vitão foi muito sólido ali, né? Um jogador que teve uma regularidade impressionante, né? Eu acho que o Flamengo acerta nessa contratação, é um zagueiro que vai brigar aí para estar na seleção. Com os dois Léos. Difícil jogar, né? Léo Pereira, Ortiz, Danilo. Exatamente, essa é o que foi para o Cruzeiro foi embora porque não ia jogar, né? Fabrício Bruno. E estava na seleção, sacou que não ia jogar, falou, eu quero jogar. E para ele foi bom ter saído do Flamengo. Sim, mas e o Vitão joga aí nesse meio? Olha, no começo eu acho que ele vai sentar no banco e aguardar. Mas acho que depois, naturalmente, são muitas competições. O Milhões estava falando aqui, o Felipe Luiz tem essa ideia de ter vários jogadores para a mesma posição, né? Então, eu acredito que dá para ele brigar ali, mas hoje, Léo Pereira e Ortiz são os titulares absolutos. Acho bem difícil, assim, nesse início, pelo menos. Agora, no Campeonato Carioca, acredito que vai ter espaço para ele, porque o Flamengo jogou até o fim, né? Foi para o Mundial, volta de férias no dia 12, então os jogadores mais cansados. O Inter aí não teve muito o que brigar no ano passado, então foi até o final sofrendo. Né? Sofrendo, mas não jogou até o dia 21 de dezembro, né? Fernandinho, me parece que é um sinal para o mercado também o que o Flamengo faz, porque ele vai no Internacional e busca o melhor jogador do Inter na temporada. Ele chega no Cruzeiro e quer levar o Caio Jorge. Não vai mais. O Pedrinho, até o dono do Cruzeiro, brincou, falou, não, só com os bois que eu tenho na minha fazenda, lá nas minhas fazendas, eu compro o Flamengo. Então, mas no futebol brasileiro, você vê isso hoje. É muito louco você olhar que hoje tem um clube que vem e oferece 30 de euros, né? E aí chega o outro e fala, não, reais, desculpa. Reais, aí chega o Cruzeiro e fala, não, 50. Se fosse há um tempo atrás, qualquer clube aceitaria a proposta. É verdade. Mas qual que é a diferença entre eles? Os dois têm dinheiro, os dois são bem administrados. O Cruzeiro, se não for bem administrado, é problema do dono, vai arder no bolso dele. O Flamengo tem uma sequência aí de gestão.
No caso do Inter, não. O Inter teve que abrir mão ali porque tinha uma dívida com o Flamengo por conta do Thiago Maia, facilitou a liberação e por isso o Flamengo foi favorito. Então é isso. Me parece que esses clubes, Flamengo e o Palmeiras poderia também, entram nesse lugar em que eles, de certa forma, vão começar a fazer o que faz o Bayern de Munique, talvez, na Alemanha. Surge um destaque no Borussia Dortmund, vai lá e morde, vai lá e compra. O Palmeiras fez isso com o Alexandre Matos, inchou o elenco para não reforçar o adversário, levaram 5 anos para poder limpar. Nesse meio tempo caiu Filipão, Mano Menezes, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, um monte de cara, até o elenco, porque aí que é o seguinte, se deixar o jogador toma conta no vestiário, irmão. Esse é o grande problema. Acho que a gente precisa valorizar também mais o nosso mercado, né? A gente fala muito de fora, mas acho que a resposta do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, né? É isso. A gente tem dinheiro para bancar os jogadores aqui e também isso fica legal para os jogadores também mais jovens, não sair tão cedo do futebol brasileiro para ir para fora, porque hoje o futebol brasileiro paga bem também. Vamos falar real? Tá todo mundo quebrado. Você tira Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o resto não tem grana para gastar. Por que não fazem troca? Antigamente você via muita troca de jogador por empréstimo, saca? Troca ou definitivo e tal. A única troca, a última barulhenta que eu me lembro, Jadson por Pato. Jadson saiu de São Paulo, foi pro Corinthians, o Pato saiu do Corinthians, foi pro São Paulo e os dois deram certo. O Flamengo ele não teve dó de gastar, foi pro mercado, contratou o melhor zagueiro do Inter, né? Quem sabe até o melhor jogador do Inter. Foi lá, pagou o dinheiro e olha que o sistema defensivo do Flamengo é muito bom, rapaziada, é muito bom. Tem jogadores ali, o Léo Pereira, Danilo, Léo Ortiz, tem uma rapaziada muito boa. Mas o Flamengo sempre querendo mais, querendo ter 2 elencos, porque aí isso dá possibilidade pro Felipe Luiz botar um elenco no Brasileiro, botar um na Copa do Brasil, outro na Libertadores e tudo sem perder qualidade. E isso, o elenco que o Flamengo tem e com o elenco que o Flamengo está montando, isso é totalmente possível, isso é totalmente viável, isso é totalmente o certo a se fazer. E agora a gente tem mais as últimas atualizações quentinhas sobre o Caio Jorge. Vamos ouvir o Mauro César falando. A proposta feita pelo Flamengo ao Cruzeiro, né, pelo atacante Caio Jorge, artilheiro do último Campeonato Brasileiro, foi superior aos 30 milhões de euros inicialmente oferecidos pelo Clube Carioca à equipe de Belo Horizonte. O detalhe é que essa, digamos, negociação ou esboço de negociação, né, ela começa quando o Cruzeiro demonstra interesse no Everton Cebolinha, um jogador que já se ouve bem com o Tite, não só na seleção brasileira como no Flamengo. Então é natural que o Tite queira esse atleta. Obviamente, o novo técnico do Cruzeiro aprova a contratação. Quando o Cruzeiro acenou o interesse por esse jogador, o Flamengo fez a proposta pelo Caio Jorge, agora a formaliza, né? Dessa vez agora uma proposta formal, os 24 milhões de euros em dinheiro e a cessão do Everton Cebolinha avaliando o atacante em 8 milhões. Ele custou cerca de 14 aproximadamente quando contratado, mas está em último ano de contrato, está mais velho. Então o Flamengo avaliando aí o Cebolinha nesse contexto em 8 milhões de euros. Vejamos qual vai ser a resposta do Cruzeiro. Acho pouco provável que aceite. Talvez faça uma contraproposta, talvez diga apenas que não. Mas o que sabemos é que o Flamengo já conversou com o staff do jogador. Ou seja, se o Flamengo faz essa proposta e insiste, é porque há já uma concordância, ou um sinal verde pelo menos, né? Dado por quem cuida da carreira do atacante. E uma informação que eu apurei junto a fontes cruzeirenses é de que lá em Belo Horizonte acredita-se na possibilidade do Flamengo vender o Pedro. O Flamengo estaria tão interessado, tão disposto a contratar o Caio Jorge, oferecendo a maior soma já paga por um jogador na história do futebol brasileiro. Lembrando que os jogadores mais caros já contratados são Vitor Roque, que o Palmeiras contratou ao Barcelona, e o Samuel Lino, que o Flamengo tirou do Atlético de Madrid. Cada um deles custou 25 milhões de euros. O Samuel Lino depois de atingir as metas, né, que foram os títulos da Série A, do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Por cada um desses títulos, o Atlético recebe mais 1,5 milhão de euros, que somados aos 22 inicialmente acertados pelas partes, fazem com que ele chegue ao mesmo valor do Vitor Roque. Então seriam 32 agora pelo Caio Jorge, a maior negociação já feita por um clube brasileiro como comprador, né? E uma negociação interna, né? Também seria a maior negociação feita dentro do futebol brasileiro. Vejamos como vai ser.
e se o Flamengo, de fato, como desconfiam os cruzeirenses, teria interesse em vender o Pedro ou ficar com os dois. Se disponibiliza a abrir uma negociação, abrir uma conversa com o Flamengo oficial quando tiver algo em torno de 50 milhões de euros, ou então uma composição que seja vantajosa para ele, Cruzeiro, abrir conversas e negociar o seu principal ativo ali, que é o Caio Jorge, seu principal atacante, o artilheiro do futebol nacional. Então, assim, essa composição de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, compondo tudo isso, sem chance. Rechaçou uma nova investida e para ter uma conversa, 30 milhões de euros, mais Luiz Araújo. Só que o Flamengo vai querer fazer negócio com o Luiz Araújo, então assim, fica muito esse impasse, se puxa de lá, puxa de cá, o Cruzeiro não amolece, o Flamengo fala em paciência, mas é um negócio que deve se diluir aos poucos, e não deve acontecer. Rapaziada, realmente a negociação tá muito complicada, né, porque o Cruzeiro quer o valor alto, não baixa o valor, tá de olho no Luiz Araújo, então tem esse embate aí em relação ao Caio Jorge. Em relação ao Pedro sair, cara, mano, tipo, sair o Pedro pra entrada do Caio Jorge, se isso fosse verdade ou fosse uma opção, creio eu que o Pedro estaria com certeza na negociação do Caio Jorge, porque o Cruzeiro vai contratar quem pro lugar do Caio Jorge, tá ligado? Tipo, quem agora você pensaria? Pô, se o Pedro tá de saída, os caras querem o Caio Jorge, se eu tô disponível a negociar o Caio Jorge, os caras têm um Pedro, e quer que o Pedro vaze, pô, aí era perfeito. Se eu quisesse vender o Caio Jorge, toma cá, toma lá e me dá o dinheiro, me faz a troca, me faz a volta, pai. Me faz a volta, que apesar de Pedro ser um bom jogador, o Caio Jorge é mais jovem, tá ligado? Tem mais jovem, tem influência na Europa e tudo mais. Então, pô, é isso, cara. E em relação às outras contratações do Flamengo, temos aqui mais um compilado aqui sobre as últimas contratações do Flamengo em relação a goleiros e outras posições. Então, vamos ver. O Flamengo continua muito forte no mercado em busca de mais um goleiro, no caso um reserva de luxo para o argentino Agustín Rossi. É bem verdade que Gabriel Brazão dos Santos continua como alvo prioritário. A questão é que o Santos pede acima de 10 milhões de euros e por enquanto o Flamengo não sobe dos 6, 7 milhões de euros. Tendo em vista essa dificuldade com o Gabriel Brazão, o Flamengo começou a vasculhar o mercado, buscar mais informações sobre o goleiro brasileiro Andrew, do Gil Vicente de Portugal. Aliás, sensação do futebol português, ocupa a 4ª colocação. O Andrew já defende o Gil Vicente há 5 temporadas, goleiro de 24 anos, formado no Botafogo, passagens por seleção de base, é dos principais destaques do Gil Vicente, não só nessa temporada, mas também nas últimas temporadas, alvo do Grupo City, no caso Bahia, alvo também do Red Bull Bragantino, foi sondado recentemente pelo Milan da Itália, tem contrato apenas até junho de 2026, ou seja, mais 6 meses de contrato, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube e por isso então esse inicial interesse do Flamengo. É bom jogador, é promissor, 24 anos e já pode assinar pré-contrato com quem bem entender. Por que o Flamengo insiste tanto no Caio Jorge? Eu tenho a resposta, porque eu fiz essa pergunta hoje, né, para fontes muito fortes no Flamengo, e a resposta da principal delas foi porque o treinador adora, com vários ais, o Caio Jorge. Foi essa a resposta. Ou seja, o Caio Jorge é adorado pelo Felipe Luiz. Então não é só um desejo da diretoria do Flamengo. É um grande desejo do Felipe Luiz, pro estilo de jogo que ele gosta, pro tipo de camisa 9 que ele gosta. Então é por isso que tem uma insistência tão grande no Caio Jorge e vai continuar tendo, porque é um desejo enorme do treinador que renovou com o Flamengo. O Flamengo tem um plano B, tem um plano C pilhado pro ataque, caso o Caio Jorge não se concretize? Tem. A resposta foi que o Flamengo tem plano A, B, C, mas que não convém, por enquanto, revelar nomes, porque vai ter paciência na negociação com o Caio Jorge. Então, para muita gente que se pergunta, e que pergunta para todo mundo, né, por que tanta insistência com o Caio Jorge?
é porque a vontade do Felipe Luiz é muito grande em ter o jogador. Eu já falei, eu resolvi entrar nessa brincadeira de mercado. Eu vou ter muita informação exclusiva aqui. Pode ficar ligado, porque essa imprensa aí me cutucou. Começaram a dar várias notícias minhas sem dar crédito em tudo que é site. E agora eu vou ficar dando exclusiva neles o tempo todo. Então, Caio Jorge é uma insistência, porque ele é adorado. Felipe Luiz adora, com vários ais, o Caio Jorge. Flamengo não desistiu do Caio Jorge, hein? Mesmo com a negativa do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, que eu trouxe com exclusividade ontem aqui no Pilhado. Falei hoje, com a pessoa fortíssima dentro do Flamengo. E eu disse, vocês viram a notícia que eu coloquei, que o dono do Cruzeiro nem leve em consideração vender o Caio Jorge pelos 24 milhões de euros, mais o Cebolinha? E a resposta foi, vimos. E aí eu perguntei, Flamengo desiste assim do Caio Jorge? A resposta foi curta e grossa. Não, nós somos pacientes. E a janela de transferência só abriu hoje. Então temos tempo. Foi essa a resposta de uma pessoa muito forte do Flamengo. Aí eu ainda coloquei, então é certeza, Flamengo não desistiu do Caio Jorge. Não, a janela acabou de abrir. Então seremos pacientes. Foi essa a resposta de um nome muito forte dentro do Flamengo. Ou seja, o Flamengo vai continuar tendo como seu plano A para o ataque o Caio Jorge, mas é claro que o Flamengo já deve começar a ter um plano B, porque o objetivo do Flamengo é ter um grande nome para o ataque, um grande centroavante ali como opção para o Pedro e um grande nome para o gol. E detalhe, Pedro também o Flamengo não tem o objetivo de vender, como muitas pessoas colocaram por aí. Eu perguntei, realmente há um objetivo de vender o Pedro? E a resposta foi, não há o objetivo de vender o Pedro. Então, mais informações, vocês estão percebendo que esse ano eu vou vir muito forte com as informações de mercado. Eu estou com muitas fontes em vários grandes clubes e aí a imprensa vai ter que me aturar. Mas e aí, nação, o que é que você acha? O Caio Jorge seria uma boa pro Flamengo? Com certeza absoluta, né? E como eu falei pra vocês, eu não tinha ainda visto esse trecho aqui do Thiago Asmar, ou senão do Pilhado, falando sobre que alguém importante falou pra ele que o Flamengo não tem interesse em vender o Pedro. É lógico que não, porque se o Flamengo tivesse interesse em vender o Pedro e como o Cruzeiro deu preço, 50 milhões de euros, ou seja, pagou, isso aqui é teu, pai. Pega aqui, pá, é teu. Se isso fosse verdade sobre o Pedro, que o Flamengo tivesse vender o Pedro, com certeza ali ia ter um negocinho ali, uma jogadinha ali, pá, ó, você me dá o Pedro, você pega o Caio e me volta tanto, tá ligado? Porque o Caio vale mais do que o Pedro. O Pedro, não sei qual é o valor de mercado atual do Pedro, mas creio eu que o Caio Jorge, ainda mais depois dessa temporada que passou, ele é um dos atacantes mais caros do futebol brasileiro. Quer dizer, ele é o jogador mais caro do futebol brasileiro atualmente, porque a contratação mais cara do futebol brasileiro foram duas. O Victor Roque foi 25 milhões e o Samuel Lino. O cara tá pedindo 50, então com certeza ele é disparado, é o dobro. Ele é o dobro, é o jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro no momento, certo? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para a divulgação do conteúdo do vídeo. Caso você não seja inscrito, seja a primeira vez, prazer, meu nome é Matheus e esse aqui é um canal sobre Flamengo, as principais notícias, opiniões e tudo relacionado ao mundo da bola, relacionado ao maior do Rio de Janeiro. Então é isso, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo. Só quem é flamenguista de verdade vai inscrever, deixar o like e comentar aí qualquer coisa, Flamengo ou a sua opinião. Beleza? Vamos debater aqui, vamos trocar uma ideia. É isso, a gente tá sempre dando uma atenção aí nos comentários, rapaziada. Sempre dando coração, às vezes respondendo, pá. Então é isso, vamos trocar uma ideia, vamos debater aí, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu.